Olá pessoal, vamos para mais uma aula de aprendizagem de máquina, hoje falando sobre computação evolucionária. Vamos começar a aula falando sobre uma breve motivação, introduzindo os conceitos importantes de computação de evolução natural, que são aproveitados na computação evolucionária para criar os algoritmos evolucionários, e aí nós vamos ver quais são esses algoritmos evolucionários e seus conceitos básicos. Depois nós vamos descrever um pouco do comportamento típico de um algoritmo evolucionário e mostrar alguns exemplos e aplicações, tá? Bom, como essa é a nossa última aula do curso, nós vamos fazer também algumas considerações gerais sobre a aprendizagem de máquina. Ok, então, outra motivação. Primeiro que, observe que a natureza sempre serviu de inspiração para engenheiros e cientistas criarem soluções para os problemas que eles encontram. Porque a natureza em si solucionou esses problemas de alguma forma, né? Então, se você observar, o melhor solucionador de problemas conhecidos na natureza pode ser o cérebro humano, né? Que criou a roda, cidades grandes como Recife e Nova York, guerras, né? E assim por diante, né? Para vocês se lembrarem aí do Guia do Mochileiro das Galáxias aí do Douglas Adams, né? Então, esse é, digamos assim, o suprassumo, né, do solucionador de problemas, mas o cérebro humano em si, criar o cérebro humano também é um problema que a natureza também solucionou. E ela solucionou utilizando o mecanismo da evolução, né? Então, o mecanismo da evolução, da seleção natural, permitiu a criação dos cérebros humanos, né? Lembrando aí da origem das espécies, ok? Então, inspirado em um, nós temos aí a neurocomputação. E inspirado em dois, nós temos a computação evolucionária. A neurocomputação, basicamente, é aquela que usa, por exemplo, redes neurais ou cria circuitos neurais inspirados na maneira como o cérebro funciona, né? E a computação evolucionária vai ser inspirada na teoria da evolução. Ok, então vamos fazer uma breve introdução sobre a evolução, né? Então, a computação evolucionária ela é o nome dado ao conjunto de métodos inspirados na teoria da evolução, né? Que foi proposta por Darwin aí. E esses métodos eles começaram a surgir a partir de 1958, certo? Então, nos anos 60 aí surgiram os algoritmos genéticos e programação evolucionária, além das estratégias evolutivas, né? E lá, já no ano de 92, surgiu a programação genética. Então, todos esses exemplos que nós estamos dando aqui são técnicas ou métodos inspirados na teoria da evolução, né? Então, aí nos anos 90, essas técnicas foram combinadas, né? Percebeu que todas essas técnicas tinham vários elementos em comum, e aí foi criado, então, a área da computação evolucionária, né? Agregando todas essas variações de algoritmos, tá? Bom, então vamos lá para os conceitos da evolução natural. Então, a ideia é que uma mudança gradual das características de uma população ao longo do tempo. Né? Então, quando falamos em evolução, estamos falando de mudanças de populações e não de indivíduos. Né? Então, isso é uma confusão comum que as pessoas fazem, até porque na literatura e nos jogos tem muitos exemplos desse tipo aqui, como Pokémon e também naquele jogo Spore, onde os indivíduos em si mudam ao longo do tempo, né, como a evolução de um Pokémon aqui nesse exemplo. Bom, na verdade, a teoria da evolução e a seleção natural não tem nada a ver com isso, né? Então, isso é um mau exemplo de evolução, tá? Então, o que a gente está falando quando a gente fala de seleção natural e evolução é algo mais como ilustrado aqui nesse desenho, né? Então, você tem uma população de indivíduos que não são totalmente iguais, eles têm características distintivas entre eles, né? E aí, por alguma pressão de seleção, por algum fator do ambiente, algum tipo dessas características é selecionado em relação ao outro. Por exemplo, aqui, essas aves adoram o sabor dos besourinhos verdes aqui, né? Então, ao longo do tempo, ela vai comer mais e mais besourinhos verdes e não vai pegar os laranjas, né? Por algum motivo, eles não gostam dos laranjas. E é isso que isso vai fazer? Vai fazer com que, ao longo do tempo, sobrevivam mais e mais laranjas e os verdes vão desaparecendo ao longo do tempo, né? E aí até que chega um determinado ponto onde praticamente você não tem mais nenhum besourinho verde, só sobrou os laranjas, né? Ok. Por dois motivos. Um,
porque eles não foram selecionados, né, os verdes não foram selecionados para sobreviver por causa dos pássaros. E outro motivo é que eles, ao morrerem logo, né, não têm a chance de se reproduzir, enquanto que os laranjas têm mais chance de se reproduzir do que os verdes. Então isso faz com que a população dos besouros laranjas aumente ao longo do tempo, em detrimento de outras populações que não estão sujeitos a características tão bem adaptadas, né? Okay? Então, que o fator de adaptação é a cor, né? Certo? Ok, então vamos ver quais são os mecanismos importantes, né? Então, a seleção natural é o mecanismo pelo qual ocorre a evolução, certo? Então, quais são as condições suficientes para haver evolução, né? Então, primeiro, deve haver variação na população. Os indivíduos não são totalmente iguais, né? Eles não são idênticos, eles têm características diferentes. Na população de qualquer uma das espécies, você pode observar que os indivíduos têm diferenças, né, entre eles, certo? Há variação. Segunda coisa, herança dos pais são passadas aos filhos, né? E ou seja, quando os pais têm filhos, eles passam boa parte, né, das suas características para os filhos através do seu material genético, né? Lembrando que essa transferência nem sempre é 100% igual, então há mutações nesse processo aí, né? Então essas mutações vão gerar mais variação, ok? Então essa é a fonte principal das variações, né? As mudanças que ocorrem aí quando você está fazendo a reprodução, tá? E aí o terceiro elemento é fatores ambientais impedem que todos os indivíduos sobrevivam e se reproduzam com a mesma frequência, né? Então se tem algum grupo de indivíduos que tem determinada característica, que tem uma chance maior de sobreviver e de se reproduzir, então eles têm características vantajosas, né? Eles são chamados de mais aptos, e aí por isso eles acabam sendo selecionados positivamente, né? Fazendo com que a população que tem aquela característica, a parte da população que tem aquela característica, sobrevive e se reproduza mais, e ao longo do tempo essa característica vai ser cada vez mais presente na população, em detrimento das outras características que não são selecionadas. Então, basicamente, se você tiver esses fatores aqui, variação, herança e pressão de seleção, a seleção natural é uma consequência óbvia, né? Uma vez que você tem esses elementos, ocorre, sem dúvida nenhuma, seleção natural, ok? Bom, e a computação evolucionária? Onde que ela entra nisso aí? Ela usa essa metáfora da evolução natural para solucionar problemas de engenharia, de computação e assim por diante, né? Então, a evolução, ela é a resolução de problemas aqui na nossa metáfora, né? O ambiente, ele é o quê? O problema que a gente quer resolver. O indivíduo, ele é uma solução candidata para esse problema. A aptidão do indivíduo, aquilo que faz selecionar esses indivíduos positivamente, é a qualidade da minha solução candidata. Ok? Então essa é a metáfora que nós utilizamos, inspirado na teoria da evolução. Ok? Bom, então vamos ver algumas características da computação evolucionária que são distintivas dessa área de pesquisa, que são talvez diferentes de outros, né? Então elas oferecem soluções robustas e adaptativas. O processamento paralelo é implícito porque você pode dividir a sua população em subgrupos e eles podem ser processados em paralelo. Possibilita incorporar conhecimento do problema ao método sem explicitamente programá-lo, né? Então, se você tem conhecimento que diz aí o que é uma solução melhor do que outra, você pode inserir esse conhecimento de várias formas no algoritmo, como, por exemplo, na função que vai avaliar a aptidão dos indivíduos, pode ter essa informação, ou então na maneira como os indivíduos se reproduzem, pode ter esse conhecimento ser inserido aí, na forma como a população é inicializada, esse conhecimento pode ser inserido também. Então tem inúmeras maneiras de inserir conhecimento do problema sem precisar programar o conhecimento diretamente, tá? Então sem precisar saber exatamente dizer o que é um indivíduo bom. Frequentemente utilizado para métodos de busca ou otimização global, diferente de outros métodos, como o gradiente descendente que a gente viu. Esse aqui é um método de otimização global, que tende a encontrar soluções que estão próximos do ótimo global sempre, tá? Métodos estocásticos, ou seja, não garantem que a solução ótima, ou seja, ele vai estar próximo do ótimo, mas não necessariamente vai ser aquela melhor solução possível, tá? Então, elas não garantem que a solução ótima será encontrada, mas encontram múltiplas soluções quase ótimas.
E interessante também que ela produz uma diversidade de soluções, né? Não necessariamente no final você vai ter aquela única solução, mas um conjunto de soluções boas, tá? E que podem ser um pouquinho diferentes. E ela também pode ser utilizada para validar, né, as teorias da evolução biológica. Então, só o fato da gente conseguir simular esse comportamento da evolução em computador e observar ela acontecendo é uma boa evidência de que a evolução biológica também acontece. Ok, então vamos falar aqui em linhas gerais o que é um algoritmo evolucionário. Um algoritmo evolucionário é algo que deriva dessa teoria da computação evolucionária, né, dessa área da computação evolucionária. Então ela cria algoritmos evolucionários. Então ele tem um esquema geral que normalmente segue esse padrão aqui, tá? Você começa inicializando uma população, normalmente de forma aleatória. E aí, uma vez que você tem a sua população inicial, o que você faz é a seleção dos pais, ou seja, você avalia todos aqueles indivíduos da população, avalia cada um deles, de acordo com o seu critério que você estabelece, e aí seleciona quais são os indivíduos que devem ser pais, ou seja, para deixar descendentes para as próximas gerações. Então você pega esses indivíduos que foram selecionados como pais e faz o cruzamento entre eles para gerar novas soluções. E você também normalmente tem operadores de mutação que mudam um pouquinho os filhos, né? Ou seja, além de você gerar soluções combinando soluções anteriores, você também dá uma mudança aleatória nesses filhos para que você tenha mais diversidade de soluções ao longo do tempo. Então aqui você vai gerar uma nova população que ela é composta pelos pais que você tinha antes e pelos novos filhos que você gerou. Então aqui você tem pais mais filhos. E aí você aplica um algoritmo de seleção novamente, só que agora é seleção dos sobreviventes, né? Então, como aqui, vamos supor que você tivesse 10 pais e você gerou 10 filhos. Então, agora você tem 20 indivíduos. Né? Se a gente continuar com esse processo gerando mais e mais indivíduos, o que vai acontecer é que a gente vai terminar com uma população enorme, né? Então, a gente precisa eliminar alguns indivíduos da população e a gente deve manter os indivíduos mais aptos, né? Ou então dar uma probabilidade maior para os indivíduos mais aptos, sejam eles pais ou filhos, de serem selecionados. Então a gente faz esse processo, normalmente mantendo a quantidade da população constante. Por exemplo, se aqui tinham 20 indivíduos, eu seleciono os 10 melhores, e aí a minha população continua com 10 indivíduos, né? E aí eu fico repetindo esse processo aqui, até que em determinado momento eu atinjo o meu critério de parada, que pode ser, por exemplo, atingiu pelo menos esse nível de aptidão aqui, né? Então, já que eu tenho uma função que mede a qualidade dos meus indivíduos, então quando ele atingiu esse nível de qualidade, eu estou satisfeito e eu atingo o meu critério de parada e encerro meu algoritmo evolucionário. Okay? Então a gente pode ver a mesma coisa que foi vista aqui, agora de uma maneira, de uma forma de pseudocódigo, para vocês que são de computação preferem dessa forma, né? Então a gente inicializa uma população com soluções candidatas aleatórias, avalia cada candidato, e até que a condição de término seja satisfeita, que pode ser, por exemplo, número de gerações, ou então atingir um certo fitness, né, aptidão, ele vai repetir, selecione pais, recombine os pais, mude, faça mutação nos filhos, avalie os novos elementos, os novos indivíduos, né, e selecione aqueles que vão permanecer para a próxima geração. E aí repete isso até que a condição de término seja atingida. Pronto, então aqui nós temos um exemplo, né, da evolução acontecendo. Vamos ver aqui. Então, a evolução dos peixinhos, né? Então aqui nós temos um conjunto de peixinhos, os botõezinhos verdes são alimentos. A gente tem 20 peixes e 40 pedaços de alimento, e eles são inicialmente gerados aleatoriamente com um cérebro, que é uma rede neural aleatória, tá? E aí você pode observar que eles estão agindo de uma maneira não muito inteligente, eles não estão comendo as pecinhas, e a função de aptidão é quantas pecinhas eles comem ao longo do tempo, né? Em um determinado período de tempo. Então a primeira geração aí come em torno de 15 peças, a segunda já em torno de os melhores em torno de 50 peças. A gente vê que o comportamento dele já é bem mais interessante. Depois de 1.200 gerações, já come em torno de 1.200 peças de alimento, né? E aí vão ficando cada vez mais espertos, né? Só mudando os parâmetros da sua rede neural ali, né?
que controla o comportamento dos peixes, né? Bom, quais são os componentes de algoritmo evolucionário? Então, o algoritmo evolucionário ele é composto pelos seguintes componentes: representação dos indivíduos, pela população, pela função de aptidão, pelo mecanismo de seleção e por alguns operadores de variação. Vamos falar de cada um desses componentes agora. Então, a representação dos indivíduos. Bom, então os cromossomos eles carregam informações hereditárias de um organismo, né? Então eles são a forma na natureza a forma básica de representação dos indivíduos. Eles podem ser divididos em genes, né? Tanto na evolução natural como aqui na artificial. Então, um gene é uma região do DNA, ou seja, do material genético do indivíduo, que controla uma característica. O genótipo é um material genético contido em uma célula, ou seja, toda aquela representação que diz como construir um indivíduo novo. O fenótipo são as características físicas ou bioquímicas de um organismo que podem ser observadas e que são determinadas pelo genótipo, né? Mas não apenas pelo genótipo, mas também por influências do ambiente, como por exemplo, seu genótipo pode te dar uma pele morena, mas se você tomar mais sol, sua pele pode ficar mais escura, ou se você tomar pouco sol, ela pode ficar mais clara, né? Então as características, né, o fenótipo, ele depende do genótipo e também do ambiente, tá? Aqui no nosso exemplo de computação evolucionária, na nossa simulação, normalmente nossas características dependem apenas do genótipo. Vamos ver os tipos de representação de indivíduos possíveis, né? Então, os mais comuns, pelo menos. A representação binária, ou seja, cada característica é codificada por um elemento que é 0 ou 1, né? Então, você tem aqui um conjunto, um vetor, né, de zeros e uns, onde cada posição desse vetor representa se o indivíduo possui ou não uma característica, ou se uma característica está ativada ou desativada, como você quiser representar. Podemos ter também uma representação inteira, nesse caso, cada elemento aqui do meu vetor é um valor inteiro, representando, por exemplo, um tipo, né? Qual é o tipo de pneu que o seu carro vai ter, qual é o tipo de motor e assim por diante. Um valor real, né? Então aqui pode ser, por exemplo, a especificação de algum parâmetro, como por exemplo o peso de uma rede neural ou qualquer outra coisa que seja um valor real. E pode ser também uma permutação. Então a permutação é um vetor no qual cada um dos elementos é distinto e dentro de um range, né? Então, por exemplo, aqui todos os elementos de 1 a 8, né? Então isso é muito utilizado em problemas onde cada solução candidata deve ser uma permutação de um conjunto de elementos. Um exemplo típico apresentado em computação evolucionária é do problema das N rainhas, né? No problema das N rainhas, você tem que posicionar N rainhas, nesse exemplo aqui são 8, né? Porque o tabuleiro 8 por 8, você pode posicionar até 8 rainhas sem que elas se ataquem, né? Então esse é um exemplo típico, né? Eu quero encontrar como solução a posição das rainhas de forma que elas não se ataquem. Tem várias soluções possíveis para esse problema, e uma solução pode ser representada como uma permutação da posição das rainhas no tabuleiro, já que elas nunca vão poder estar na mesma linha ou na mesma coluna. Então, já pressupõe então, essa informação do problema que a gente embute na nossa representação, dizendo que, olha, cada elemento aqui do meu cromossomo, ele vai representar uma coluna, e qual é a posição, qual é a linha dessa coluna que a minha rainha vai estar. Desse jeito a gente evita que as rainhas estejam na mesma coluna, por exemplo, e aí ela só precisa achar a posição da linha, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nosso primeiro elemento está dizendo ali o número 7, né? Quer dizer que a minha primeira rainha da coluna 1 está na posição 7. A minha segunda rainha da coluna 2 está na posição 5. A minha terceira rainha da coluna 3 está na posição 3. E assim por diante, tá? Ok? Então, isso aqui seria um cromossomo, em cada uma dessas representações, um cromossomo de permutação, cromossomo de reais, cromossomo de inteiro, um cromossomo de representação binária. E aí cada elemento, né, controla uma característica, por exemplo, cada um elemento controla que posição que a minha rainha vai estar, que linha que minha rainha vai estar, é o que a gente chama de um gene, porque ele controla uma característica da minha solução candidata, ok? Então, esses aqui são os genes, né? Mais um exemplo de representação. Imagine que a gente quer representar essa equação aqui, né? Então a gente pode utilizar uma representação em árvore
dizendo quais são os operadores e a ordem que você aplica, né? Então, olha, primeiro você vai fazer uma soma, onde o lado esquerdo da soma é 2, é um produto, né, de 2 por π. O lado direito da soma é uma subtração entre uma soma e uma divisão e assim por diante, né? Então, você pode representar em árvore, né? E é fácil você pensar em operadores de mutação e de recombinação sendo aplicados aqui, por exemplo, né? Bom, o segundo elemento, o segundo componente de um algoritmo evolucionário é a população, né? Então, formalmente, uma população é um conjunto de indivíduos onde pode haver petições de soluções candidatas, né? Então, não tem problema nenhum que você tenha duas soluções idênticas na sua população. Não é desejável que você tenha a sua população toda igual. Deve haver diversidade, né, para que o processo evolucionário siga. Se todos os indivíduos são iguais, você não tem como selecionar os melhores, tá? Então a gente quer diversidade, mas não a qualquer custo, tá? Então a gente diz que a população é a nossa unidade básica de evolução, tá? Não são os indivíduos que evoluem, mas sim a população que evolui ao longo do tempo. Então a inicialização da população geralmente é feita de forma aleatória, apesar que em alguns problemas você pode introduzir conhecimento do problema, como por exemplo num algoritmo de roteamento você pode introduzir algumas rotas conhecidas para inicializar as suas soluções candidatas, tá? Então, a quantidade de indivíduos geralmente é mantida constante ao longo do processo de evolução, porque você tem um certo recurso computacional e normalmente você coloca o maior número de indivíduos que o seu recurso computacional permite, né? E aí mantém essa quantidade de indivíduos constantes ao longo do tempo, tá? O outro componente de um algoritmo evolucionário é a função de avaliação. Ou seja, a primeira coisa que você pensa quando vai fazer um algoritmo evolucionário é como avaliar os meus indivíduos. Então você pode pensar como representar e também depois como avaliar, né? Então, como avaliar esse indivíduo é você dizer, olha, dada essa solução aqui que está representada dessa forma, qual é a aptidão dela, né? Então você precisa de uma maneira para medir, né? Então ela permite a seleção, fornecendo uma base para a comparação das soluções candidatas. Então, ou seja, pega cada indivíduo da população e atribuir a ele um valor real, que a gente chama de aptidão ou fitness em inglês, para cada fenótipo que constitui a base para a seleção, né? Então, isso aí é a nossa função de avaliação, é pegar o seu indivíduo, sua representação, e de alguma maneira atribuir a ela um valor de aptidão. Por exemplo, se o seu indivíduo for uma rede neural, você pode treinar o seu algoritmo e ver qual é o erro que aquele indivíduo apresenta, né? E aí essa taxa de erro pode ser utilizada como fitness. Normalmente a gente faz o fitness a rigor, quanto maior melhor, né? Mais apto está o indivíduo. Mas em alguns problemas é normal você usar o oposto como o mecanismo de seleção, né? Por exemplo, se for uma taxa de erro, você seleciona aqueles com a menor taxa de erro, então você diz que a aptidão vai ser o oposto da taxa de erro, tá? O outro componente de um algoritmo evolucionário é o mecanismo de seleção, né? Você pode usar mais de um mecanismo de seleção, mas normalmente pelo menos um você precisa. Então seleciona os indivíduos que se tornam pais ou que sobrevivem de uma geração para outra. Então ele empurra a população para uma aptidão maior, né? Então porque ele vai selecionar com uma probabilidade maior aqueles indivíduos que são melhores, então aqueles indivíduos que são ruins eles vão ter uma chance menor de serem eliminados da população. Então esse é um fator importante, ele é normalmente probabilístico, né? Então de forma que soluções que possuem maior qualidade têm maior probabilidade de serem selecionadas. Porém, ele normalmente tem algumas características importantes, como por exemplo, mesmo o pior indivíduo da população geralmente tem probabilidade não nula de ser selecionado para que você garanta a diversidade da população, né? Por outro lado, várias variações são feitas sobre esses mecanismos de seleção. Uma delas que é muito comum é uma seleção elitista que normalmente mantém os melhores indivíduos da população. Por exemplo, o melhor indivíduo você nunca apaga, né? Você sempre mantém ele, por exemplo, tá? Então, os operadores de seleção são independentes da representação. A única coisa que ele precisa é saber qual é a aptidão do indivíduo, então aquele valor real, né? Ele não precisa saber como é que estão os genes dele nem nada. Então, normalmente os operadores de seleção podem ser aplicados os mesmos operadores para qualquer representação que você queira usar. O outro componente, né, o último componente que a gente vai falar, são os operadores de variação, né? Então, eles servem para gerar novas soluções, né, candidatas com base nas soluções candidatas anteriores.
geralmente são divididos de acordo com a sua aridez, né? Então, você pensa que é um operador, né? O operador ele tem um conjunto de parâmetros, né? Então, a gente chama a quantidade de parâmetros de um operador como sendo a aridez desse operador, né? Então, o número de entradas, né, desse operador. Então, se você tem a aridade 1, a gente diz que são operadores de mutação, né? Ele recebe um indivíduo e gera um indivíduo como saída, que é apenas uma mudança que é aplicada sobre esse indivíduo. Se ele tem um operador com aridade 2, né, então a aridade a gente diz que os operadores com aridade 2 são chamados de operadores de cruzamento ou de recombinação de indivíduos, tá? E você pode ter sem problemas em computação evolucionária operadores de variação com aridades maior, mas raramente são utilizados na computação evolucionária. Uma característica importante dos operadores de variação é que eles sim dependem da representação que você está usando, tá? Então, uma vez que você escolhe um tipo de representação, você vai ter algumas opções de operadores de variação disponíveis, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se a minha representação é números binários, eu não posso ter um operador que gera números reais. Eu posso fazer uma mutação, uma recombinação, por exemplo. Tá? Então, a sua representação define quais são os operadores de representação, de variação que você pode utilizar. Tá? Bom, vamos ver dois deles, né? Alguns exemplos aqui, um operador de mutação, né, que ele opera sobre um indivíduo só. Então, você tem aqui o genótipo desse indivíduo, e aqui o fenótipo, como é que ele está sendo descrito lá, né? Então esse aqui é o genótipo antes. E aí você aplica uma mutação aleatória em alguma posição aí desse indivíduo. Como essa aqui é uma representação binária, uma mutação simples seria apenas chavear um bit, né? Que é 0 mudar para 1, ou que é 1 mudar para 0. Então você seleciona aleatoriamente um bit. Vamos supor que a gente selecionou esse bit aqui, muda ele para 0, e aí o que vai acontecer? Isso vai mudar o genótipo, portanto vai mudar também o fenótipo. Nesse caso, esse gene estava codificando a cor do indivíduo e ele ficou de uma cor diferente, tá? Então, esse é um operador de mutação. Note que ele só recebeu um genótipo como entrada e produziu um genótipo como saída. Outro exemplo de operador de variação é um operador de cruzamento ou de recombinação. A gente usa as duas palavras para se referir a esse tipo de operador. Então, ele opera sobre um par de indivíduos. Então, você tem dois genótipos entrando, tá? Dois cromossomos, se você quiser chamar assim. Ou seja, você tem dois indivíduos sendo representados. Esse indivíduo está sendo representado por esse genótipo e esse indivíduo por esse genótipo. E aí a gente faz a recombinação entre eles. Como, por exemplo, a gente seleciona aqui um exemplo de operador, é você selecionar um ponto aleatório, nesse caso aí na posição 3, né, foi selecionada, e cortar ali depois da posição 3 o seu cromossomo. E aí você vai gerar os filhos novos. Por exemplo, esse filho foi gerado utilizando o que estava antes da posição de corte, no começo. Ok? Então, esse gerou isso aqui. E o que estava depois da posição de corte foi gerado com o indivíduo do outro, com o genótipo do outro indivíduo. Ok? Então, a gente gerou aqui essa parte aqui. E aí, o outro filho pode ser gerado também usando o oposto, né? Então, nesse filho, os primeiros 3, ou seja, o que está antes do corte, ele foi gerado utilizando essa parte. E o que está depois do corte foi gerado utilizando o genótipo desse indivíduo aqui, tá? Então, ficou dessa forma, certo? Então, uma vez que você fez essa recombinação aqui, ou seja, você gerou indivíduos que ele não é igual a nenhum dos pais, mas ele combina as soluções dos pais, tá? Então, os filhos são diferentes dos pais, né? Então a ideia é combinar soluções existentes, né? Então eu gerei novas soluções candidatas e são uma combinação das soluções anteriores. A ideia é que você seja capaz de aproveitar características boas de um e características boas de outro para gerar soluções diferentes, mas que também sejam boas, tá? Então essa é a ideia básica aí dos operadores de cruzamento. Tá, então vamos falar agora dos pilares da evolução, né? Então são duas forças concorrentes. A primeira é o aumento da diversidade da população que acontece quando usamos os operadores de variação, a mutação e o cruzamento, por exemplo. Porque ele empurra a sua população para que haja mais novidade nela, para que gere soluções novas, né? E o outro componente gera a diminuição da diversidade quando é usado os operadores de seleção, né? Por exemplo, seleção de pais e seleção de sobreviventes.
isso empurra a qualidade da população para cima, né? A qualidade média para cima, porque se elimina os indivíduos que são piores da população, então na média a população é melhor do que a população da geração anterior em geral, tá? E os estágios de evolução, né? Então, normalmente, quando você inicializa a sua população, ela vai estar distribuída aleatoriamente pelo espaço de soluções candidatas, né? Então, vamos supor aqui que está o seu problema, aqui no eixo Y é aptidão, tá? E aí, o que a gente observa é que ela está distribuída aqui meio que uniformemente, né, de forma aleatória, tá? Que é como você inicializou sua população. No estágio intermediário da evolução, a população vai estar distribuída entre as colinas, né? Ou seja, os piores indivíduos eles provavelmente vão ter sido eliminados, como esse aqui, né? E aí você vai ter a população mais próxima aqui, né, das subidas, né? Ok? Mais concentrada nessas regiões aí. E aí no final do processo evolucionário, quando ele já está perto da convergência, você observa que os indivíduos você vai ter uma população concentrada próxima do topo das colinas, tá? Então, note esse tipo de comportamento típico de um algoritmo evolucionário. E aí uma característica interessante é que ele tem normalmente esse comportamento anytime, né? Ou seja, aqui está o tempo em número de gerações e aqui a aptidão do melhor indivíduo que você encontrou até o momento, tá? E aí, normalmente o comportamento é desse tipo aqui. Ele vai subindo rapidamente no começo e depois ele vai começando a estabilizar até que ele fica praticamente horizontal aqui, né? Ao longo do tempo. Tá? Então esse comportamento é interessante porque você pode gerenciar o seu recurso computacional. Se você tem pouco recurso computacional, você pode parar o algoritmo aqui e você já tem soluções relativamente boas, né? Mas se você tem mais tempo de computação, você pode continuar rodando seu algoritmo evolucionário e melhorando essas soluções aí, tá? Esse é o comportamento anytime. Bom, então estamos prontos agora para ver um exemplo, né? Então vamos fazer um exemplo aqui que a gente quer modelar um programa que aprenda a criar essa frase aqui, ó. Prefiro morrer do que perder a vida. Espero que vocês tenham entendido a referência aí. Então o objetivo é gerar a string correta, que é essa. A representação é uma string de caracteres. Então, por exemplo, eu gero uma string aí com a quantidade de caracteres que eu tenho no meu objetivo, tá? E eu começo gerando uma população com caracteres aleatórios. E aí eu vou aplicando os operadores de recombinação, de mutação e de seleção. E vamos vendo o que acontece se a gente consegue gerar a string correta, né? Então, esse aqui é o nosso código. Então, a gente começa gerando uma população aleatória, a gente gera várias strings aleatoriamente. Depois, para cada geração, né, a gente imprime ali, né, qual é o melhor indivíduo dessa população, né, qual é o indivíduo aleatório dessa população. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui o indivíduo 0, por exemplo. Então, vamos imprimir esse indivíduo. Depois, a gente vai avaliar todos os indivíduos. Né? Então, ou seja, a população avaliada, né, vai começar vazia e o que a gente vai fazer? Para cada indivíduo, a gente vai avaliar o fitness desse indivíduo. Como é que a gente avalia o fitness do meu indivíduo? A minha função é bem simples aqui, tá? A única coisa que a gente vai fazer, a gente tem aqui o nosso ótimo, né, que é prefiro morrer do que perder a vida, e a gente só vai comparar caractere a caractere para ver se está certo, tá? Então a gente vai fazer o módulo da diferença aqui, ok? Entre o caractere que está no seu DNA e o caractere da solução que você quer, tá? E aí a gente vai fazer essa comparação aqui. Obviamente que na prática a gente normalmente não tem a nossa solução ideal, tá? Isso aqui é só um exemplo para mostrar como é que funciona. Na prática você precisa ter uma outra forma de avaliar a sua função de aptidão do indivíduo para dizer o quão boa ela é. Nesse caso aqui, como é só um exemplo, é uma forma fácil que a gente só está querendo ver como é que o processo funciona, tá? Então aqui basicamente a soma das diferenças vai me dizer qual é o fitness do meu indivíduo, tá? Beleza, então se esse fitness chegou a 0, quer dizer que não tem diferença nenhuma. Então, o meu indivíduo é perfeito, ele é exatamente a que a gente queria, né? Então, nesse caso, eu encerro o meu algoritmo e termino, né? Caso contrário, eu vou criar a minha população avaliada aqui, que vai ser, eu vou pegar esse indivíduo e vou pegar o fitness dele, o valor que eu calculei aqui, vou fazer 1 sobre esse valor, né? Porque quanto mais diferente, menor o fitness, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, tá? E aí eu vou adicionar ali na minha população avaliada, tá? Esse par que tem o indivíduo e qual o fitness dele, ok? Bom, termina aí.
Depois, o próximo passo é produzir a próxima geração, né? Então, isso significa o quê? Inicializa a minha nova população vazia e aí eu vou selecionando meus indivíduos, né? Então, aqui eu faço uma seleção de dois pais, indivíduo 1 e indivíduo 2, ou seja, seleciono aleatoriamente na população, dando mais chance para aqueles indivíduos melhores do que para os indivíduos piores, tá? Mas todos os indivíduos têm uma chance de ser selecionados aqui. E aí eu faço um crossover entre esses indivíduos, gero mais dois novos indivíduos, faço uma mutação nesses indivíduos e adiciono eles na população, ok? E aí, depois que eu termino esse algoritmo, eu finalizo. Certo? Então vamos ver quais são os meus operadores de mutação aqui, né? Então, o meu operador de mutação, eu coloco aqui uma probabilidade de mutação, que é um parâmetro, que aqui no meu exemplo está 100%, né? Mas você pode botar um valor diferente. E aí, eu gero um número aleatório, né? Se ele for multiplicado por isso aqui der um valor 1, então quer dizer que a gente vai fazer a mutação desse indivíduo, né? Então a gente vai pegar aquele caractere que está naquela posição e colocar um aleatório. Caso contrário, a gente coloca o mesmo caractere que tinha no indivíduo originalmente. Então a gente vai andando pela string e ou a gente copia o caractere original ou a gente coloca um caractere novo, né, modificado, tá? E aí retorna o DNA do indivíduo modificado. E o meu operador de crossover, ele é bem simples também. Eu só seleciono uma posição aleatória na string, que é onde eu vou quebrar. Uma metade vai para um elemento, outra metade vai para o outro, né? E aí a gente faz aqui a minha recombinação, exatamente como a gente viu naquela figura há alguns slides atrás. Ótimo. Então, qual é o resultado desse algoritmo aí ao longo de 594 gerações, né? Então, no começo, a frase que está armazenada na string 0 é essa aqui, tá? Totalmente aleatória. E aí a gente vai, ao longo do tempo, mudando algumas coisas, né? A gente já consegue ver aqui um M, né, de morrer aqui, né, o O do prefiro está aqui, né? E assim por diante, né? Então, aqui lá para geração 4000 já tem quase escrito aqui prefiro morrer, né? E aí lá para geração 5000 a gente tem prefiro morro do que perder a vida, né? E aí na geração 5947 a gente chega no indivíduo com fitness ótimo. Então, se vocês quiserem testar e fazer modificações, tem aqui esse link um código no Colab, né? Que vocês podem rodar esse exemplo aí e fazer modificações para testar. Ele roda muito rápido, tá? Então é bem simples de você fazer alguns testes. Bom, por último eu vou falar de algumas aplicações e alguns exemplos, né? Então, aplicações típicas em problemas de planejamento, roteamento, né? Para identificar qual é a melhor rota. Né? Problemas como, por exemplo, caixeiro viajante, para identificar qual é a ordem das cidades que é melhor eu passar para distribuir os produtos, né? Para eu gastar o mínimo possível de combustível, por exemplo. Em controle, né? Em redes de telecomunicação, aliás, isso aqui é planejamento e engenharia, né? Redes de telecomunicações, projetos estruturais, projetos de aeronaves, projetos de estruturas espaciais. Essa antena aqui feita pela NASA, por exemplo, foi feita com computação evolucionária. Qual é o design ótimo da antena para que ela dê o melhor sinal possível, né? Você pode pensar em vários designs de antenas, e aí é difícil você saber, mas uma vez que você tem um design de uma antena, avaliar o fitness dela é fácil, é só você ver a qualidade do sinal que ela transmite e recebe, né? A quantidade de perda de pacotes, esse tipo de coisa. E aí você vai evoluindo a população ao longo do tempo aí e consegue gerar modelos. Normalmente isso é feito em simulação, tá? Então lá era engenharia e projeto, aqui é em controle, né? Então nós temos abordagens distintas, como por exemplo controle offline. Um algoritmo evolutivo é usado para projetar um controlador que depois é utilizado para controlar um sistema, né? Então ele vai tentar maximizar algum atributo desse sistema, como por exemplo a estabilidade do sistema, ou então a eficiência do sistema e assim por diante. Outra opção é você utilizar um algoritmo evolutivo online, né, que ele vai estar ali ao longo do tempo evoluindo. Então, se houver qualquer modificação no ambiente, qualquer coisa que faça com que essa aptidão mude de alguma maneira, ele vai mudar os indivíduos para que eles fiquem cada vez melhores, né? Então, você pega a melhor solução que você tem ao longo do tempo e usa aquela solução para ser o seu algoritmo de controle. E como essa é uma disciplina de aprendizagem de máquina, não podia deixar de falar alguns exemplos em aprendizagem de máquina. Então, um exemplo típico é o Neuroevolution
ou nesse caso aqui é o Neuroevolution of Augmenting Topologies, que está substituindo o algoritmo, tanto o SGD, né, que é o algoritmo gradiente descendente para achar os pesos da sua rede neural. Aqui nesse exemplo, ele faz um jogador de Mario, né, então ele tem uma visão simplificada do ambiente que mostra onde é que está o solo e onde é que estão os oponentes, né, onde é que ele está no solo e onde é que estão os oponentes, é uma visão simplificada do ambiente. E basicamente essa é a entrada de uma rede neural que é dinamicamente construída, e as saídas das redes neurais são os botões que ele deve apertar em cada uma dessas situações aqui, tá? Então se o botão deve ser apertado naquela situação ou não deve ser apertado. E aí com isso, ao longo do tempo ele vai mudando tanto a estrutura da sua rede neural como os pesos dos nodos aqui entre eles, né? Então por isso é chamado de Neuroevolution of Augmenting Topologies. Talvez esse aqui seja um bom exemplo de processo de evolução gerando um cérebro, né? Ou seja, a junção da computação, da evolução com a parte de neurocomputação, né? Computação evolucionária com neurocomputação. Então depois dê uma olhadinha nesse vídeo, é muito bacana, ele explica em detalhes como é que funciona, tá? Um outro exemplo também é busca de arquiteturas para as redes neurais, né? Então é uma espécie semelhante ao exemplo anterior, só que aqui o nosso foco não é em optimizar as redes neurais, é apenas achar a melhor arquitetura. Vocês viram aí na parte de aprendizagem profunda que tem inúmeros tipos de arquitetura. Você tem aí camadas convolucionais, você tem camadas com dropout, sem dropout, totalmente conectadas e assim por diante. E você tem skip connections que conectam uma camada com outra lá na frente, né? Então é difícil você imaginar que tipo de arquitetura é melhor, né? Então, e é uma pergunta frequente entre os alunos, né? Professor, como é que eu sei qual é a arquitetura que eu devo usar? Bom, a gente normalmente não sabe e a gente precisa testar. Uma maneira ótima de fazer isso é utilizando computação evolucionária para definir essas arquiteturas, como por exemplo, aplicar operadores de mutação aqui, né? Então você tem aqui, perdão, um operador de mutação sendo aplicado numa arquitetura para gerar uma arquitetura diferente, né? Aqui, por exemplo, né, tocando um average, tirando esse average, né? Um pooling, né? Aqui um outro exemplo, né, de conectando um neurônio com outro, desconectando esses neurônios, né? Fazendo algum tipo de mudança na arquitetura da rede, né? Ok? Então isso é chamado de busca de arquiteturas em redes neurais. Bom, com isso a gente finaliza. Então, nós começamos a aula apresentando um breve resumo sobre a evolução natural. Em seguida, informamos como esses conceitos da evolução natural são aproveitados na computação evolucionária. Então, vimos alguns algoritmos evolucionários e seus componentes básicos, como representação, população, função de aptidão, seleção e variação. Então, foram apresentados alguns exemplos e aplicações, né, com foco mais na área de aprendizagem de máquina, que é o nosso foco da disciplina. Então, já que essa é a última aula, a gente não para por aqui, vamos fazer também algumas considerações finais sobre a aprendizagem de máquina, à luz do que a gente viu aqui agora, tá? Então, nesse curso foram abordados diversos métodos e algoritmos que permitem construir máquinas que aprendem, né? Máquinas de aprendizagem. Nesse ponto, talvez você esteja se perguntando aí, qual o melhor algoritmo deles? Qual que eu devo focar em aprender e me aprofundar mais, né? E aí você talvez tenha um algoritmo que é melhor do que todos os outros e que eu possa utilizar para resolver qualquer problema. Porém, devemos lembrar da consideração do No Free Lunch Theorem, né? Do Woepert e do MacCready, em 97. Eles observaram lá que, traduzindo para o português, não há almoço grátis também em aprendizagem de máquina, ou seja, não há algoritmo que ofereça performance ótima em todos os problemas. O que acontece na prática é que, à luz do No Free Lunch Theorem, a gente pode observar que fazer algumas afirmações sobre desempenho comparativo entre esses algoritmos, e aí a gente observa que, na média, eles estão todos iguais, ou seja, se você coloca vários problemas distintos, alguns vão se sair bem em uns e mal em outros. Então, na média, eles vão ficar parecidos. Tá? Então, quando um novo algoritmo é melhor para uma classe de problemas, ele certamente terá um desempenho ruim em outra classe. Para um determinado problema, contorne o problema desse teorema adicionando conhecimento específico do problema. Então você vai fazer com que aquele algoritmo seja bom para aquele problema, mas isso vai fazer com que ele fique ruim para outros tipos de problemas. Tá? Então, uma visualização gráfica entre isso aí,
Imagine que aqui você tem um espaço de todos os problemas possíveis, né? Pode ser, por exemplo, problemas de busca. Esse aqui é um exemplo que é utilizado em computação evolucionária, mas pode ser traduzido para qualquer outra área dentro da aprendizagem de máquina, né? E aqui nesse eixo a gente tem a performance do algoritmo no eixo vertical, tá? Então, por exemplo, se você tiver um algoritmo em computação evolucionária, um algoritmo de busca aleatória, ele vai ter um desempenho ruim em qualquer problema, porque basicamente ele não vai ser eficiente, né? Então ele vai demorar muito para conseguir encontrar uma solução boa, talvez nunca encontre. Por outro lado, se você tem um método específico para o seu problema, você tem como definir ali um método que seja usando conhecimento do problema para fazer um método que seja adequado, específico para aquela categoria de problema que você tem. Então, naquela categoria de problema, ele vai ter um desempenho ótimo, né? Porém, se você mudar o problema de busca, porque o espaço mudou, porque alguma característica do problema mudou muito, então esse algoritmo não vai ter uma performance boa, se brincar ele vai ser pior do que um algoritmo aleatório, tá? Então essa é uma característica frequentemente presente na área de aprendizagem de máquina também. Então, uma característica interessante aí dos algoritmos evolucionários também é que o algoritmo evolucionário típico, ele é melhor do que um algoritmo de busca aleatória em qualquer tipo de problemas. Mas se você tiver um método específico para aquele problema, provavelmente vai ser ainda melhor do que um algoritmo evolucionário, tá? Então isso funciona também para qualquer outra técnica de aprendizagem de máquina que você viu. Algumas técnicas você pode utilizar para alguns problemas e ele vai se sair bem, mas se você utilizar uma categoria diferente de problemas, ele vai sair muito mal, tá? Então, isso é basicamente um estudo que deve ser feito para cada determinado tipo de problema, qual é a melhor abordagem a se utilizar. Se você tiver conhecimento específico do problema, use para melhorar os seus algoritmos e resolver aquele problema da melhor maneira possível, mas saiba que ao fazer isso, provavelmente você vai tornar esse algoritmo pior para outros tipos de problema. Ok? Bom, então com isso a gente finaliza a nossa disciplina de aprendizagem de máquina. Então aqui está uma listagem das pessoas que me ajudaram a fazer os slides e preparar os exercícios da disciplina. Eu agradeço a todos por terem assistido e a gente se encontra aí nas aulas presenciais agora, ok? Até a próxima.